Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 25. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência ao contexto da palavra. Contexto da palavra. Deus eterno fala com Moisés no Monte Sinai. Versículo 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Referência do versículo 1. Livro de Número, capítulo 33, versículo 15. E partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. Versículo 2 do capítulo 19 de Êxodo. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se ao deserto. Israel, pois, ali acampou-se o defronte do monte. Referência do versículo 2, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Contexto da palavra. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote, em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus eterno, a Horebe. O versículo 3 do capítulo 19 de Êxodo. E subiu Moisés a Deus eterno e o Senhor, e chamou o monte, dizendo: Assim falará a casa de Jacó, anunciará aos filhos de Israel. Referência do versículo 3. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 4. E vendo o Senhor que virava para lá ver, brandou Deus eterno, e ele do meio da sarça disse: Moisés, Moisés, e ele disse: Eis-me aqui. Referência do versículo 3, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que ele falava no monte Sinai, e com nossos pais, ao qual recebeu a palavra de vida para nos lá dar. O versículo 4 do capítulo 19 de Êxodo. Vós tendes visto que fiz aos egípcios, como vós leveis sobre asa de águia, e vós trouxe a mim. Referência do versículo 4, livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 2. Contexto da palavra. Deus faz um novo pacto com o povo. Versículo 2. Chamou Moisés a todo Israel e disse: Tende visto tudo enquanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vossos olhos. Faraó e todos os servos, toda a sua terra.
Referência do versículo 4, livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse, para que o deserto, ao seu lugar, onde sustentada por um tempo e metade de um tempo, foram dado vista da serpente. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde sustentada por um tempo e metade de um tempo, foram da vista da serpente, fora da vista da serpente. Versículo 5 do capítulo 19 de Êxodo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Referência do versículo 5, livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 29. Então ele disse a Moisés: saindo da cidade, estenderei a minha mão ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saiba que a terra é do Senhor. Referência do versículo 5, livro de Salmo de número 24, verso 1. Contexto da palavra: o domínio universal de Deus eterno. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da glória. Verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo é aquele que nele habita. Referência do versículo 5, livro de 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Porque a terra é do Senhor, toda a sua plenitude. O versículo 6 do capítulo 19 de Êxodo. E vós me serei um reino sacerdotal, um povo santo. Essas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Versículo 7. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e pôs diante dele todas estas palavras que o Senhor tinha ordenado. Versículo 8. E então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado, falaremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Referência do versículo 8, livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 3. Contexto da palavra: Deus manda Moisés e os anciãos subir ao monte. Versículo 3. E vindo, pois, Moisés contando ao povo todas as palavras do Senhor, todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. O versículo 9 do capítulo 19 de Êxodo. E diz o Senhor a Moisés: eis que eu verei a ti numa nuvem, e espessa para que o povo ouça, falando eu contigo, para que também te creia
eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Referência do versículo 9, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 31. E viu Israel grande mão que o Senhor mostraram aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, o seu servo. Referência do versículo 9, livro de Salmo, de número 18, verso 11 e 12. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Verso 12. E ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam e a saraiva e as rasas de fogo. Referência do versículo 9, livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 5. Contexto da palavra, a transfiguração, versículo 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem fumenosa o cobriu. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a quem me compraz, escutai-o. O versículo 10 do capítulo 19 de Êxodo. E disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santificai hoje e amanhã, e lavai ele os seus vestidos. Versículo 10, referência do versículo 10. Livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 2. Contexto da palavra: Deus manda Jacó a Betel e levantar um altar. Versículo 2: Então disse Jacó à sua família e todos que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai vós e mudai os vossos vestidos. Referência do versículo 10, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Contexto da palavra: exortação e perseverança na fé. Versículo 22. Cheguemos nós com a verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O versículo 11 do capítulo 19 de Êxodo: Esteja pronto para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Referência do versículo 11, livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 16. E aconteceu o terceiro dia, ao amanhecer,
que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espécie de nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Versículo 12 do capítulo 19 de Êxodo. E marcaram o limite ao povo em redor, dizendo: guardai vós que não subais ao monte, nem toquei em seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Referência do versículo 12. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 20. Porque não podia suportar o que se ele mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. O versículo 13 do capítulo 19 de Êxodo. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou assediado. Que seja animal, que seja homem, não viverá. Soando a buzina, logamente subirão o monte. Então subirão o monte. Referência do versículo 13, livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 16. Aconteceu o terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espécie de nuvem, um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. O versículo 14 do capítulo 19 diz: Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram os seus vestidos. Referência do versículo 14, livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 10. E disse também ao Senhor a Moisés: vai ao povo, santificai hoje e amanhã, e lave ele os seus vestidos. O versículo 15 do capítulo 19 de Êxodo. E o sonido da buzina, o versículo 15, e disse ao povo: estai pronto ao terceiro dia, e não chegareis à mulher. Referência do versículo 15, livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 11. Esteja pronto para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Referência do versículo 15, livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Contexto da palavra: resposta às perguntas acerca do casamento. Versículo 5. Não vos defraudei um ao outro, senão por consentimento. Montou por algum tempo, para que vós aplicardes a oração. Depois ajuntai vós outra vez, para que Satanás vós não tente pela vossa incontinência. Aqui está falando porque quando o homem e a mulher estão na santificação, eles não podem ter relações sexuais um com o outro. Depois, para um tempo.
O versículo 16 do capítulo 19 de Êxodo. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espécie de nuvem, um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Versículo 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Referência do versículo 17, livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajuntai a este povo e farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las para me temerem. Todos os dias que na terra viverem, ensinarão os seus filhos. Versículo 18 do capítulo 19 de Êxodo. Todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descerá sobre ele em fogo, e o fumo subiu como fumo de um forno. Todo o monte tremia grandemente. Referência do versículo 18. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 17. Contexto da palavra: Deus faz um pacto com Abraão. Versículo 17. Sucedeu que o posto do sol houve uma escuridão. Eis que um forno de fumo e uma tocha de fogo se passou por aquela metade. A metade dos garrotes que ele matou para fazer um sacrifício ao Deus eterno. Referência do versículo 18, livro de Salmo de número 68, verso 7 e verso 8. O Deus eterno, quando saía diante do teu povo, quando caminhava pelo deserto, verso 8, a terra abalava-se, os céus destilavam perante a face de Deus, e o próprio Sinai tremeu na presença de Deus eterno de Israel. Referência do versículo 18. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 21. Então, terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo por causa da visão. O versículo 19 do capítulo 19 de Êxodo. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava a Deus eterno e ele respondia em voz alta. Referência do versículo 19. Livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 13. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou arrozenteado. Que seja animal, que seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, e então subirão o monte. Referência do versículo 19, livro de Salmo, de número 81, verso 7.
Contexto da palavra: Deus repreende Israel pela sua ingratidão e rebelião. Versículo 7. Grandemente na angústia te livrei, respondi, te do lugar, escuta dos trovões. Grandemente na angústia te livrarei, respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas e de Meribá. Referência do versículo 19, livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 21. Então terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. O versículo 20 do capítulo 19 de Êxodo. E descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, e sobre o sumo do monte, chamou o Senhor a Moisés ao sumo do monte, e Moisés subiu. Versículo 21. E disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não ultrapasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. Referência do versículo 21. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Disse: não te cheguei para cá, tira o teu sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Versículo 22 do capítulo 19 de Êxodo. E também os sacerdotes que se chegaram ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre ele. Versículo 23. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir o monte de Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca um termo ao monte Sinai e santifica. Referência do versículo 23, livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 12. E marcarão limite ao povo em redor, dizendo: guardai vós que não subais ao monte, e nem toqueis no seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Versículo 24. E disse o Senhor: vai e desce, depois subirá tu e Arão contigo, e os sacerdotes, porém o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. O versículo 25 para terminar. Então Moisés desceu ao povo e disse ele isto: vou ler mais uma vez o versículo 24. E disse-lhe o Senhor: vai e desce, depois subirá tu e Arão contigo, o sacerdote. Porém, o povo não ultrapasse o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre ele. Versículo 25. Então Moisés desceu ao povo e disse ele isto. Este foi o livro de Êxodo, do capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 25. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Deus eterno de Abraão, o Deus eterno de Isaac, o Deus eterno de Jacó, abençoe todos nós com saúde, dá graça e força e conhecimento da palavra, para que nós possamos entender a palavra dele e também ter força para obedecer a palavra.
Fica todos com a paz do Senhor. Se for permissão, se for da vontade dele, estarei gravando o próximo vídeo. Tá bom?